Temos aqui agora na CNN um painel para tratar das expectativas para 2022 sob o olhar de diferentes religiões. Independentemente do calendário usado, as diferentes culturas reavaliam o ano que passou e criam metas para o ano que está chegando. Nós convidamos líderes católico, evangélico, judaico e do candomblé para uma conversa. Conosco, então, estão o pastor evangélico André Fernandes, o padre Tarcísio Mesquita, o rabino Dudu Levison e o babalaô e professor Ivanir dos Santos. Obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos. Uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. A pergunta para os quatro será a mesma, ok? Começamos, então, pelo pastor evangélico André Fernandes. O que a gente pode esperar de 2022 sob o olhar da sua religião? Bom, a gente acredita que existem duas coisas completamente contagiosas, né? O medo e a esperança. E a cada novo ano a gente escolhe o que a gente vai carregar. A gente crê que a esperança, ela é viva e ela tem um nome. Jesus é a esperança viva e, sem dúvida alguma, nada mudou nos céus. Por isso a gente continua com a nossa expectativa do novo de Deus invadindo esse calendário de 2022. Uma coisa que eu gosto de compartilhar é que a fé, muitas vezes, ela é confundida como se fosse a gente negligenciar os problemas. A fé não é a negligência dos problemas. A fé, você não dá para os problemas um lugar de influência na construção da sua história. Então, você que está ouvindo a gente em qualquer lugar do mundo, você que está conectado à CNN, 2022 vai ter os mesmos desafios que a gente enfrentou nos anos anteriores. O que vai mudar é a forma como você se posiciona em relação a eles. A gente enfrentou e está enfrentando ainda esse desafio da pandemia e, em algumas décadas, talvez pela primeira vez, em todo o mundo, a gente tenha um inimigo comum. E eu acredito que, apesar de todas as perdas que a gente tem enfrentado, se a gente olhar com uma perspectiva de esperança, muita coisa foi ressignificada também nesse tempo. A gente teve um tempo de voltar para as casas, da gente ressignificar o que realmente tem valor. Muitas pessoas vieram compartilhar comigo que alguns jantares fora eram talvez o ápice da sua semana e durante a reclusão em casa, poder jantar com a sua família se tornou tão especial quanto. Eu acredito que 2019, 2020, 2021, a gente teve a oportunidade de voltar o nosso olhar para dentro das nossas casas e colocar no lugar principal aquilo que realmente tem valor. Então, você que está com expectativas em relação a 2022, eu quero te convidar a olhar com um olhar de esperança para esse ano. Esse ano, sem dúvida alguma, vai ser marcado por milagres, por desafios, mas a gente vai vencer todos eles se a gente permanecer com a nossa fé inabalável. E as tempestades, os desertos, os gigantes, fizeram parte de todos os anos que a gente já viveu até aqui. Se você trouxer a tua memória, todos os anos que você enfrentou para estar de pé hoje, eles foram cercados de desafios. Mas se você está de pé, é porque você venceu cada um deles e esse ano não vai ser diferente. Agora, o mesmo questionamento para o padre Tarcísio Mesquita. O que a gente pode esperar de 2022 sob o olhar da sua religião? Na Igreja Católica, o que nós esperamos, primeiro de tudo, é o predomínio do diálogo, sobretudo nesse tempo marcado por muita discriminação, seja religiosa, seja racial, seja até mesmo da sexualidade das pessoas. O que nós devemos acentuar é o caminho do diálogo, da compreensão e do retorno do Brasil ao bom senso que nos conduza realmente a um exercício democrático, participativo, nessa diversidade que compõe o país. Veja que nós estamos aqui 4 religiosos de denominações religiosas diferentes, e o que predomina aqui é o diálogo. É importante o diálogo, o respeito, a reciprocidade, e isso no Brasil foi atingido de cheio nesses últimos anos. Abriram uma caixa de Pandora aqui no Brasil e saíram muitos fantasmas do preconceito, do ódio, da discriminação, mas eu tenho no meu coração católico, cristão, que nós vamos poder superar isso exatamente por meio destas experiências negativas que puseram às claras as opções que as pessoas tomam e as decisões que essas pessoas tomando trouxeram como consequência o que nós vivemos neste momento, em termos de pandemia, em termos de violência, em termos de perda de poder aquisitivo, aumento da fome, da miséria. Eu tenho esperança que nós comecemos um caminho diferente neste ano que nós estamos dando início.
Rabino Dudu Levison, o que podemos esperar para o ano de 2022? Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. É um grande prazer estar com todos vocês. E o judaísmo é conhecido pelo seu bom humor. Afinal, quem disse que Deus é tão sério assim? Deus pode ser engraçado também. E a visão da Bíblia judaica, da Bíblia hebraica, sempre foi um Deus muito mais parecido com a gente do que, às vezes, as pessoas imaginam. E a anedota judaica conta que quando você quer saber o que vai acontecer no próximo ano, pergunta para um judeu. Porque o nosso ano já começou em setembro. Sempre começa alguns meses antes. E a gente começou o ano de 5.782 a partir da criação do mundo. Então pergunta para um judeu e a gente já tem uma visão de como começou esse ano. Agora, do coração, apesar e além da anedota, nós estamos aqui num momento muito especial, quebrando barreiras, derrubando muralhas. O Covid, obviamente, sem querer romantizar esse momento, que ele é muito triste, ele é muito pesado e causa muito, muito sofrimento para tanta gente, nós rezamos de todo o coração para Deus eliminar rapidamente essa doença, esse vírus que tanto nos atinge e nos aflige. Mas, ao mesmo tempo, temos que ver a transformação que está acontecendo no nosso mundo. O Talmud e a Cabala, que são conhecimentos milenares judaicos, já previam essa época especial na qual as muralhas começam a cair. O Covid, com toda a sua maldade, com toda a sua força, ele tem uma característica. Ele não discriminou pessoas. Atingiu países ricos, atingiu países pobres, atingiu pessoas de todas as religiões, de todos os credos, de todas as raças. Como nós combatemos o Covid espiritualmente, eu acho que essa é a mensagem para o ano de 2022 que estamos entrando agora. O papel de vencer o Covid... Pode seguir, por favor, Rabino, pode seguir. Desculpa. Obrigado. Apenas finalizando, eu acho que a mensagem que nós podemos trazer para a humanidade, independente da religião, independente da crença, independente de tudo, é o Covid físico, talvez, não está nas nossas mãos apenas vencer. Os laboratórios, os médicos, os cientistas, os governos, os políticos, eles têm muito mais responsabilidade e muito mais acesso. Mas o Covid espiritual, digamos assim, está nas nossas mãos. Como se vence o medo, a paranoia, o preconceito, o racismo e todo tipo de discriminação, isso nós podemos aprender com o Covid. Da mesma forma que ele contaminou negativamente pessoas indiscriminadamente, da mesma forma, se nós vamos conseguir, a humanidade como um todo, transbordar, contaminar positivamente pessoas que estão à nossa volta, através da internet, através dos meios que nós temos hoje em dia, essa é a forma que nós conseguimos vencer espiritualmente essa negatividade que está acontecendo no mundo. Então eu desejo a todos os colegas e a todos aqueles que estão nos assistindo no mundo todo, a CNN Brasil, que realmente seja um ano de muita, muita bênção, de muito amor e que possamos transbordar luz e coisas boas sem discriminar ninguém. Obrigada. Agora a próxima pergunta para o Babalaô Ivanir dos Santos, justamente sobre isso. O que podemos esperar de 2022 sob o olhar da sua religião? Eu quero agradecer aqui o convite para essas lideranças que são tão respeitadas, tão conscientes, passando hoje no Brasil e no mundo. E dizer que, do ponto de vista da perspectiva das religiões tradicionais africanas, do ponto de vista do candomblé de origem queto e iorubá, nós estamos no ano da Era de Ifá, 10.064.
Isso já demonstra uma perspectiva de compreensão do mundo diferenciada e também muito próxima de todos nós. Todos nós acreditamos na força criadora. Todos nós acreditamos que nascemos da lama. Isso está em todas as tradições milenares. E que a natureza ela é a fonte divina fundamental, seja a água, a terra, o ar e o fogo. Consequentemente, nós esperamos que haja um respeito à natureza, à nossa mãe natureza, que nós não possamos aceitar a degradação que existe das florestas e do sofrimento que se comete com as populações tradicionais, como os indígenas e os quilombolas. Também nós temos observado e temos esperança, como muito bem disse o padre, o rabino e o pastor falou um pouco, nós não podemos aceitar essa xenofobia, né, essa misoginia, né, essa homofobia, esse racismo, esse antissemitismo que tem crescido na sociedade brasileira e no mundo. E, lamentavelmente, sustentado por alguns religiosos, que eu não diria que são bons religiosos, por alguns religiosos que têm incentivado, inclusive, a perseguição da minha tradição religiosa, que é perseguida secularmente no Brasil, especificamente nesse momento nas comunidades, onde traficantes que se dizem em nome de uma religião nos expulsam, onde as casas dos indígenas de rezas são queimadas, onde as nossas casas de culto são queimadas, são invadidas e pessoas são assassinadas. Isso não tem a ver com o divino, não tem a ver com o Criador, tem a ver com a ganância dos homens, o preconceito e o racismo que os homens pensam com relação aos outros. Tem a ver com um conceito muito mais moral do que divino. Então, esse é o momento que nós temos que ter um diálogo, como está muito bem mostrando esta mesa aqui. Mas um diálogo que respeita a democracia, o Estado laico, que é fundamental a laicidade do Estado. As religiões não podem querer capturar o Estado no benefício do seu grupo especial e perseguir os outros. E no momento onde a pandemia colocou cada vez mais agravada as questões da nossa comunidade, onde aumenta a fome, aumenta o desemprego, e cada vez mais as nossas populações continuam à margem, os mais pobres, os mais empobrecidos, de grande maioria negra desse país. Eu só acredito que o diálogo, muito bem foi estabelecido aqui, o compromisso que nós possamos aqui firmar, traga esperança para todos. Não importa, fé não tem uma maior do que a outra, fé é fé. Né? O Criador é o Criador para todos nós, independente do período, que cada um tem compreensão da sua importância, né? Do que ele fez no mundo, do que ele fez para todos nós, mas todos acreditamos no mesmo princípio. E isso é fundamental para todos, para todos. E combater a ignorância. Né? E que nos faça, nossa esperança, que tenhamos governantes que tenham o mínimo de respeito e empatia à grande maioria do povo, que são seus governados. Não podemos ter governantes que sejam indiferentes, não podemos ter governantes que incentivam a morte, não podemos ter governante que cada vez mais amplia o desemprego, amplia a indiferença e não respeita a ciência. A ciência também é um dom divino, todos nós sabemos disso. Né? O Criador nos inspira a todos, um para ser liderança religiosa, o outro para poder compreender os seus mistérios, traduzir esse mistério em benefício para a grande maioria das comunidades, da maioria do seu povo. Então, vivemos um momento muito difícil ainda no Brasil, não será um momento muito fácil, esse ano que vai passar, mas com esperança dos homens de bem e mulheres de bem, independente dos seus campos religiosos, e até aqueles que não acreditam, nós possamos, de fato, fazer um Brasil melhor para todos e um mundo melhor para que os nossos filhos, os nossos netos possam viver. Com mais educação, com mais saúde, com mais emprego, com mais respeito, né? E que todos sejam tratados como seres humanos. Não tem ninguém que possa se dizer que é mais escolhido do que o outro para o Criador. O Criador nos fez a sua essência, nos fez a sua partícula, né? E, obviamente, todos nós temos dele na nossa existência. Então, muito axé para todos. Eu acredito que esse é o nosso papel. Fico maravilhado em ver essas lideranças aqui comprometidas, de fato, com uma agenda. O religioso, às vezes, acha que não, mas é uma agenda civil. E nós temos que estar muito preocupados com os nossos irmãos que precisam cada vez mais do nosso apoio e ter uma vida melhor. Tem um grupo que é privilégio,
e o outro coitado. Não tem nada disso, o mundo não é feliz e com certeza o Criador não concorda com isso. Eu agradeço, então, pela participação de vocês, líderes religiosos, que passaram essa mensagem, então, de começo de ano, um ano aí de esperança, de respeito, que vocês mostraram tão bem aqui. Muito obrigada pela participação dos 4 aqui na CNN. Contem sempre com a gente, um ótimo começo de ano para vocês e uma boa tarde. Obrigado. Obrigado, Bom, a todos que estão aqui. Obrigada.